Olá, minha gente, tudo bem? Voltamos em mais um vídeo falar de consciência, baseado nesse livro que eu psicografei, ditado por Joseph Gleber. Mediunidade, você precisa saber o que está fazendo. Consciência, isso traz à tona um tema que preocupa muita gente, principalmente o médium iniciante. Mas assim, costuma ter gente que tem 10 anos de prática mediúnica, 15 anos, e ainda assim tem graves dificuldades em entender sobre o tema animismo. É isso mesmo, animismo. Muitos médios ficam questionando e falam, eu não tenho segurança, se sou eu mesmo, se é o espírito, quem que é. Primeiro a gente precisa entender que o fenômeno a que nós denominamos mediunidade, vastamente estudado, mas a gente precisa entender que já foi pesquisado fartamente, foi testado fartamente ao longo desses 2 séculos, E temos um pesquisador bem interessante, clássico, que é Alexander Aksakov. E ele fez várias pesquisas a respeito do animismo, que é um fenômeno, digamos que ele incomoda, na verdade, as pessoas que não estudam muito. Porque quando a pessoa se debruça para estudar nos livros, nas fontes clássicas de espiritualidade, aí nós veremos que é um fenômeno comum. E Aksakov, ele faz uma distinção entre os fenômenos psíquicos, que vai clarividência, vai psicografia, vai a clareaudiência, vai a psicofonia, tão falada hoje, ou incorporação, ou mediunidade falante, E ele fala dos outros fenômenos de natureza mais física, que são os efeitos físicos propriamente ditos, desde materialização, a curas psíquicas, pessoas que cortam, outros sem a pessoa sentir dor, sem a pessoa que está sendo operada, e até mesmo abordando alguns fenômenos que beiram a paranormalidade, como telecinesia, que é o movimento de objetos, sem o toque humano, e outros mais. Bom, na verdade, os espíritos falam que todo fenômeno, seja de natureza, que nós chamamos de natureza mediúnica, todos eles têm a parte anímica. Porque mesmo se você falar assim, mas o médium tal é um médium inconsciente. Mesmo assim, o espírito está usando o corpo do médium, está usando o psiquismo do médium, está usando, inclusive, o arcabouço mental do médium. E quando eu falo em arcabouço mental, é aquilo que está gravado de outras existências, através do médium. Agora há pouco eu estava falando com o nosso amigo aqui da técnica, que eu pegando do livro Consciência, e tem uma explicação de Joseph Gleber, e eu estava assim, nossa, isso foi escrito através de mim? É um conhecimento que normalmente eu não detenho. Aí um determinado aspecto aqui, quando ele fala do cérebro, do sistema nervoso e tudo. Aí esse amigo falou assim, mas você nunca estudou nada de medicina? Bom, nesta vida não. Mas segundo informações, na última existência eu tive um contato muito estreito com medicina, trabalhando na área. Então isso fez com que o meu arcabouço psicológico, o meu arcabouço mental, tenha informações a respeito dessas questões, o que favorece o espírito Joseph Kleber atuar através de mim, porque ele já tem uma base. Então o fenômeno ele também é anímico. Então ele não consegue do nada extrair alguma coisa. Por exemplo, a mediunidade funciona, imagina vocês, tem um jogo cheio de letras aqui, um tanto de letras, de A a Z. E o espírito quer se comunicar. Então ele vai pegar estas letras e juntá-las e formar as palavras que ele quer falar.
Isso é o trabalho do espírito junto ao médium. Ele precisa que haja alguma coisa na mente do médium, mesmo que seja de outras vidas, um conteúdo, para que ele possa juntar isso e expressar o pensamento dele. A coisa não é tão assim fácil para o desencarnado. Por isso, uma das melhores maneiras de se preparar para que tenhamos um exercício mediúnico com dignidade, com segurança, é estudar. Quanto mais informações você tem na sua memória extracerebral, ou seja, a memória do perispírito, do psicossoma, mais fácil é para o espírito juntar esse quebra-cabeça da sua linguagem, de maneira que reflita o que ele quer dizer. Então, isso favorece. Precisamos, então, entender que todo fenômeno tem a parte anímica. Então, porque depende, de alguma maneira, do médium, que seja do corpo dele, da voz dele, né, da fala dele. E, nesse caso da mediunidade específica, também todo fenômeno tem um componente espirítico, ou mediúnico, advindo dos espíritos. De maneira, gente, que a pergunta não é se o que está vindo de mim é meu ou do espírito, que muita gente fica perguntando. A pergunta seria, quanto por cento é do espírito e quanto por cento é meu? E se entendermos que a maioria dos médiuns, eles são intuitivos, então isso já nos diz que o médium, independente da característica mediúnica, ele precisa estudar muito, estudar cada vez mais, constantemente. Mas junto com o estudo, que ele precisa ter essas informações no arcabouço mental, que talvez os espíritos utilizem de maneira totalmente diferente do que o médium sabe, ou do que ele acha que sabe, mas eles vão utilizar. Também é necessário o exercício da mediunidade, o exercício constante. Então, se eu sou um médium que tem uma tendência para a psicografia ou para a psicofonia, eu tenho que semanalmente, naquele dia e horário, me colocar à disposição. É bom que você esteja num grupo devidamente orientado por alguns fatores. Você precisa de alguém para ajudar a analisar o conteúdo, porque no início da mediunidade, durante muito tempo, não virão espíritos muito esclarecidos. Virão um grupo de espíritos, né, ou um espírito, que tem um objetivo, que é aprimorar, né, essa faculdade mediúnica já existente. Então, ele vai fazendo exercícios. Este espírito não está tão preocupado com o conteúdo, ele está preocupado em fazer o exercício. Então, tudo que vem tem que ser analisado. Não dá para o médium começar a psicografar dentro de 1 ano, 2 ou 3, e falar assim, vou lançar um livro. Ele não tem habilidade para lidar ele sozinho. Precisa ter um grupo, e entre esse grupo tem que ter pessoas críticas, pessoas sensatas que possam analisar se aquilo tem conteúdo, se aquilo é realmente digno de ser passado à frente, né? E isso é só com o tempo. Teve uma certa época, já em Belo Horizonte, eu já havia mudado para aqui, em que os espíritos começaram a escrever todas as noites. Eu acordava às 3 da manhã. Tanto que esse tempo passou há tanto tempo, mas até hoje eu tenho o hábito de acordar às 3 da manhã, por causa do relógio biológico, né? E eu escrevia das 3 até as 8 da manhã. Chegou a um ponto que eu estava com 28 livros escritos. E eu falei assim, meu Deus, é livro demais. Aí o Espírito Arthur falou, queima tudo. Que era a psicografia feita no papel, não em computador. Eu falei, como queimar? Ele falou assim, isso tudo não obedece ao critério de qualidade que a gente deseja para o trabalho. É só treinamento. 28 livros, vocês imaginam tanto, todas as noites escrevendo, de 3 da manhã até as 8. E aí, eu não fiquei chateado por isso, mas pelo fato de eu ter que acordar todas as noites, durante esse tempo todo, eles não falaram comigo que era treinamento, né? Mas tudo bem, a síntese disso é que, na verdade, se não houver um treinamento constante, não há como ocorrer aprimoramento mediúnico. Então, se você tem dúvida em algum momento se o conteúdo que vem através de você é anímico
ou mediúnico, eu te digo uma coisa, ele não é só anímico e não é só mediúnico, ele é anímico mediúnico. E José trata esse tema com bastante delicadeza, mas também com muita propriedade no livro Consciência, ditado pela Casa dos Espíritos. Então, a pergunta, eu repito novamente, não é se o que vem através de mim é meu ou do Espírito. É quanto por cento é do Espírito e quanto por cento é meu. E muitas vezes você vai descobrir que tem 10% do Espírito e 90% seu, não interessa. Daqui a pouco vai ter 50-50, daqui a pouco vai ter 1% seu, daqui a pouco vai ter 1% do Espírito. É por isso que toda comunicação, gente, você tem que submeter a pessoas com conhecimento de causa e submeter a análise, ao critério da análise. Porque o médium, sobretudo, ele é um intérprete, nós falaremos disso daqui a pouco em outros vídeos, ele interpreta o pensamento do espírito. E isso não significa que o que passa através do médium é 100% o que o espírito quis dizer. Tem médium que fala assim, eu não admito ser analisada a comunicação que vem através de mim. Então, não dá para publicar, não dá para levar isso a público. Kardec, ele analisava profundamente cada detalhe, e submetia isso ao grupo. Na Sociedade Espírita Parisiense, ou Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, as comunicações vinham na frente das pessoas, tanto psicofonia quanto psicografia. E era analisada ali, na frente. Terminou de vir, se estudava, lia essas comunicações, analisava todo mundo junto. E algumas Kardec divulgava como sendo, de fato, de origem espiritual, outras ele pedia, publicava até na Revista Espírita e falava assim, que vocês analisem e definam pelo critério do bom senso. Muita coisa está mais ou menos assim. Então não tenhamos medo se é anímico, se é meu, se vem da minha cabeça. Porque no momento do transe mediúnico passa centenas de projeções mentais, de coisas no pensamento seu, e você não vai chegar a essa conclusão tão cedo. Mas isso é o mínimo. O que vale é o conteúdo da comunicação. E esse conteúdo precisa ser analisado, sim. Mesmo os médiuns que já têm experiência maior ou que têm uma característica diferente da sua mediunidade, cuja mediunidade é semiconsciente ou é totalmente inconsciente, esses médiuns precisam também analisar, porque passa pelo arcabouço mental do médium. Não existe essa coisa de não analisar a mensagem, precisa-se de ter bom senso. Então, estudem, lembrando do pensamento de Allan Kardec, espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo ensinamento. Um abraço.